Olha, se houvesse, Helena Matos, se houvesse, nessa altura já tivesse sido composta a marcha nupcial, bem, podia estar no início da história desta semana. Estamos num casamento em 1530. Sim, ele é príncipe. Ela não, mas é uma... Ele é príncipe, ele é duque da Guarda e senhor Trancoso. E infante, porque é filho do rei Dom Manuel II. Infante Dom Fernando. Pois. Infante Dom Fernando, porque ele é filho do rei Dom Manuel II. E ela não é princesa, não é infanta, mas é, sem dúvida, vem de uma das casas mais importantes do reino. Portanto, ela chama-se Guiomar Coutinho. É filha única de Dom Francisco Coutinho, quarto conde de Marialva, e de Dona Beatriz de Menezes, segunda condessa de Lolé. Aliás, Dona Guiomar Coutinho nasceu em Lolé. Os pais já morreram, portanto, ela, pela morte dos pais, torna-se na quinta condessa de Marialva e na terceira condessa de Lolé. Temos de perceber que o noivo tinha de facto um título real e a noiva tinha um dos maiores patrimónios do reino. O património de Dona Guiomar Coutinho era tão importante que, anos antes, tinha levado mesmo a uma intervenção real. O que é que acontece? Ela era filha única. E em Portugal as mulheres sempre puderam herdar, embora em algumas circunstâncias, quando havia muito que herdar, se colocassem alguns problemas. E isso levou a que em 1504 Dom Manuel I, por instâncias do pai de Guiomar Coutinho, tenha permitido que, na ausência de um filho varão, ela herdasse os títulos da casa. Portanto, estamos a falar de uma casa efetivamente muitíssimo importante e, portanto, Dom Manuel tinha... Importante pelos bens que tinha. Sim, isso. Pelo património, pelos títulos. Sim. Dom Manuel I, de facto, o conde de Marialva insistiu, digamos que pressionou bastante o rei de Portugal e conseguiu, de facto, que Dom Manuel I deixasse lavrado, permitisse que Dona Guiomar Coutinho, única filha do quarto conde de Marialva e da segunda condessa de Lolé, herdasse todo o património da casa, todos os seus títulos. E, de facto, neste casamento, em 1530, a quinta condessa de Marialva e terceira condessa de Lolé, Dona Guiomar Coutinho, casa com o infante Dom Fernando, o que faz dela infanta e duquesa da Guarda. Bem, mas aquilo que nós temos aqui é a pergunta que se faz no fim de todos os casamentos. Sim. Quer dizer, casaram, foram felizes. Sim. Bem, embora neste casaram por amor ou por interesse? Bem, não é para contar a anedota, Helena Matos. Não, é que Dona Guiomar Coutinho e Dom Fernando, deles se pode dizer que nem felizes, nem para sempre, porque estamos diante de uma das histórias de um dos casamentos que vai ter um desfecho que mais perturbou a corte portuguesa no século XVI. Na continuação da história desta semana, começou num casamento, o casamento de Dona Guiomar Coutinho com o infante Dom Fernando, filho del rei Dom Manuel II. A Helena Matos dizia que foi um dos casamentos que mais perturbou a corte portuguesa no século XVI. É um daqueles casamentos que não viria na revista Caras, se já existisse naquela altura? Ou viria na primeira página com divórcios e não sei o quê, escandaleiras. É uma tragédia há uma tragédia nisto. É isso é que já é mais... Mas, digamos que antes da tragédia,
há 9 anos que teriam alimentado essas revistas, caso elas existissem, e que na falta delas alimentaram de facto o diz-que-disse da coroa, os boatos, os sussurros, os segredos, que afinal toda a gente sabia, os pontos que se acrescentavam aos contos. Vamos ver uma coisa. Eles casam em 1503. Que idade é que eles tinham quando casaram? Porque ela já era órfã, não é? Sim, os pais tinham morrido. Aliás, o Duque de Marialva, quando morre, o pai dela, já é um homem de bastante idade. Aliás, ele vai invocar a sua idade para resolver todos os problemas que vão rodear esta sua filha, que nasceu... Incluindo aquelas com o rei, para ela poder herdar tudo, não é? Mas isso, digamos que até era uma coisa positiva. Claro. A Dona Guiomar Coutinho, digamos que deu grandes angústias aos seus pais, portanto, o quarto conde de Marialva e à sua mãe, a segunda condessa de Lolé. Voltando à sua pergunta, de facto, Guiomar Coutinho nasceu em Lolé, em 1507, e o seu marido, o infante Dom Fernando, nasceu em Abrantes. Portanto, curiosamente, nós temos ideia que toda a nobreza nascia em Lisboa. Não foi assim. Aquilo que nós temos aqui é que Dom Francisco Coutinho, o quarto conde de Marialva, não tratou com o rei Dom Manuel II apenas da possibilidade da sua única filha poder herdar. Ele também pactuou com Dom Manuel o casamento da sua filha com um dos filhos de Dom Manuel, portanto, o infante Dom Fernando. Mas ficou logo determinado que era esse filho não propriamente decorrente uma coisa da outra, mas certamente muito conectada. Era preciso ver o catálogo. Era uma sinergia, como nós diríamos hoje. Era uma espécie de sinergia. Eles ajustam, usando a linguagem da época, o casamento de Dona Guiomar com o infante Dom Fernando, que faria, sem dúvida, deste par um dos mais importantes do reino. Entretanto, em 1521, morre o rei Dom Manuel e o seu filho, Dom João III, portanto, irmão do infante Dom Fernando, torna-se rei. Dom João III procura dar continuidade às disposições que o seu pai tinha deixado de ficar, portanto, tudo aquilo que ele tinha deixado de ficar acordado. Estamos em 1521. Note, o tal casamento só vai acontecer em 1521. 9 anos depois. E Dom João III, de facto, determina que, terminado o luto, não é? Porque o rei era rei e, para mais, era pai do noivo, não é? Que, terminado o luto, teria lugar o casamento do infante Dom Fernando com Dona Guiomar. E aí, quando, digamos, que o reino se preparava para essa união, que era, digamos que internamente importante, no arranjo das relações da nobreza com a Casa Real, eis que, e aqui isto é tudo um bocadinho visualizado pelos cronistas, o conde de Marialva, pai de Dona Guiomar, homem já de alguma idade, e à época esta idade era mais do que é agora, não é? Sim, era mais pesada. Mais pesada. Chega ao Paço Real num estado de grande perturbação e, na verdade, o caso não era para menos. Sim. O que é que acontece? O que é que vai sair daí? O Marquês de Torres Novas declara que tinha casado secretamente com Dona Guiomar. Ai. Bem, o caso é terrível porque temos de perceber, estamos a falar da alta nobreza e é uma coisa muito mais complicada do que alguém que se recusa a casar. Aquela informação que ali está é que Dona Guiomar tinha casado com o Marquês de Torres Novas. Temos de perceber que Dona Guiomar estava para casar com o irmão do rei, com o irmão de Dom João III. O pai do rei, Dom Manuel, tinha determinado que Dona Guiomar devia casar com Dom Fernando. Portanto, o rei de Portugal, não é, Dom João III, vê-se confrontado com a circunstância de estar a ir contra aquilo que o seu pai tinha determinado. Mas há um outro problema, um problema talvez tão complicado ou mais complicado que este. O Marquês de Torres Novas não é um nobre qualquer. Ele é muito próximo do rei Dom João III, digamos que é demasiado próximo, é quase próximo a um nível do incómodo. E entrou na história deste casamento, na história da história que está a ser contada pela Helena Matos esta semana, o Marquês de Torres Novas. Sim. Um intruso muito próximo do rei de Portugal, Dom João III. E eu, quando o episódio contado pela Helena Matos ontem estava a chegar ao fim, fiquei com uma vontade de perguntar a Helena Matos
que proximidade era esta? Olha, António, Conta. eu conheço-lhe as subtilezas da voz, as entoações, mas digamos que a proximidade era de facto muita, mas não propriamente essa que possa estar a sugerir. O Marquês de Torres Novas chamava-se Dom João de Lencastre. Dom João de Lencastre, que tinha nascido em 1501, era filho de Dom Jorge. Dom Jorge era aquele filho bastardo que Dom João II teve e que ainda tentou que fosse rei de Portugal. E, portanto, aquilo que temos, nomeadamente quando morreu, e nós já aqui falámos desse desastre, não é? Quando morreu o infante Dom Afonso em 1491, Dom João II ainda tentou que Dom Jorge fosse o herdeiro do trono. Acabou por não ser, porque por enorme oposição da rainha Dona Leonor, que consegue que o trono fosse herdado pelo seu irmão Dom Manuel. Mas Dom Jorge ficou toda a vida como o homem que podia ter sido rei. Aliás, tanto mais que ele preenche muito o imaginário do príncipe da Renascença. Ele é um homem culto, ele é um homem muito rico, e depois, digamos que os defensores de Dom João II vão sempre muito cultivar esta imagem do filho perfeito, do príncipe perfeito, na figura de Dom Jorge. E depois, Dom Jorge casou, ele vai ser cumulado de títulos e de riquezas, casou, e o seu filho primogénito é precisamente João de Lencastre, Marquês de Torres Novas. Ou seja... O homem que veio dizer que já tinha casado com aquela que viria... Ele cresceu junto com o atual rei Dom João III, ele estava na corte. E Dom João III sabe que para muitas pessoas pensam que Dom João de Lencastre podia ser o herdeiro do trono de Portugal, não é? Se Dom Jorge tivesse sido, de facto, o herdeiro, era ele. Naturalmente era ele o rei e não Dom João III. E Dom João III. Isto é uma situação extraordinariamente complicada. Para lá do mais, isto há uma questão religiosa muito séria no meio. Nós não estamos perante aqueles casos em que a menina da nobreza fugia. Não é nada disso, ou se recusava a casar e dizia que queria ir para um convento. Aquilo que nós temos aqui é que se diz que foi celebrado um casamento religioso. E, portanto, há que resolver essa questão, ou seja, se de facto... Mas foi só ouvido o Dom João de Lencastre, a menina não foi... Já lá iremos, e pode perguntar-se, Dona Guiomar estava na corte, o Marquês de Torres Novas, Dom João de Lencastre estava na corte, portanto é óbvio que eles conheciam. Agora, nós não podemos de maneira nenhuma dizer o que é que poderá ter acontecido entre o Marquês de Torres Novas e Dona Guiomar, mas a verdade é que Dom João III, o rei Dom João III, teve de mandar suspender, portanto, mandar ser feita uma averiguação para se poder determinar se Dona Guiomar Coutinho, que aliás estava para se tornar cunhada de Dom João III, podia ou não casar com o infante Dom Fernando. E, portanto, se o Marquês de Torres Novas falava ou não verdade. Então ele estava a pôr em dúvida a palavra do seu grande amigo. Mas temos de perceber o seguinte, ele tinha sido grande amigo enquanto ele foi um príncipe. Quando ele se torna rei, as responsabilidades são completamente outras. E então, neste penúltimo capítulo da história desta semana, que começou com um casamento, e já vamos voltar no último capítulo, acredito eu, já vamos voltar a 1530 ao casamento, mas por enquanto estamos antes do casamento e estamos com averiguações feitas pelo próprio rei de Dom João III. Sim, Dom João III vai mandar este litígio ao Conselho. É um litígio que tem a ver com se a noiva, não é? Sim, Guiomar Coutinho, prometida ao irmão dele, não é verdade? Estava o infante Dom Fernando, se está em condições ou não de casar com ele. Religiosamente. Ninguém, na Igreja Católica ninguém pode casar com duas pessoas. Portanto, exatamente. Para lá nem sequer ao mesmo tempo. Depois, para lá da bigamia, temos aqui um problema religioso. Ora, e por outro lado temos o Conde de Marialva, que ainda era vivo nesta altura, não é?
E o Conde de Marialva, e nós temos aí o relato de Francisco de Andrade, que faz a crónica de Dom João III, dá-nos conta de sobressaltado o Conde e sentido no grande... O Conde é o pai da noiva. Da alegada noiva. Da alegada noiva. E sentindo grandemente desta novidade, veio logo junto do rei e depois de se queixar com muitas palavras desta afronta que se lhe fazia, disse-lhe que ele, por sua velhice e enfermidade, abre parênteses, nós não vamos averiguar a idade do Conde, porque constataremos que a questão da velhice e da enfermidade é muito relativa consoante o tempo em que se está. Fecha parênteses, portanto, mas ele, pela sua velhice e enfermidade, não podia fazer mais naquele caso que requerer perante o rei sua justiça. E, portanto, ele vai pedir a tal justiça, pede pelas suas cães, portanto, pelos seus cabelos brancos, porque ele sentia-se impossibilitado de fazer justiça, ou seja, não se percebe bem o que é que o Conde de Marialva podia entender por fazer justiça, mas a verdade é que também a este nível social já seria muito difícil o Conde de Marialva ir fazer justiça, digamos que executando o Marquês de Torres Novas. Estamos a falar de alguém que era filho de Dom Jorge, filho de Dom João II, portanto, neto de Dom João II. Portanto, tudo isto é um nível que já não permite muito bem. Portanto, é claro que se fosse uma pessoa de baixa nobreza ou sequer não fosse nobre, sim, o assunto teria sido resolvido de forma muito, mas muito expedita. E, portanto, o Conde de Marialva pede justiça a Dom João III em honra dos acordos que el rei Dom Manuel, pai de Dom João III, tinha feito em vida. É muito complicado para um rei ver a palavra do seu pai ser desrespeitada, porque a legitimidade da monarquia nasce precisamente dessa espécie de contrato geracional. Portanto, a situação é, na verdade, muitíssimo complicada. Dona Guiomar não pode casar no sentido em que há alguém que diz que ela é já casada. Dom João III envia o caso a conselho e manda que o Marquês de Torres Novas, portanto Dom João de Lencastre, fique preso no castelo em Lisboa. É preciso ter em conta que ele depois vai acabar a sair dessa prisão no castelo e a ir para a Rábida. E porquê para a Rábida? Sim. Porque nos programas anteriores eu expliquei que Dom Jorge, o tal filho de Dom João II, tinha sido mais ou menos coberto de honrarias e riquezas. E entre essas riquezas conta-se algo de fabuloso, que é a Rábida. E, portanto, eles vão estar na Rábida, não só na Rábida, tinham também importante património, por exemplo, em Aveiro, e temos de perceber, e isso é muito importante, eu creio que os nossos ouvintes perceberão, que há algumas coisas que hoje nos chocam no país de hoje, temos de perceber que elas estão cá desde o princípio, portanto fazem parte do nosso património histórico. Não vale a pena nós zangarmos, de perguntarmos porque é assim, dizermos que nos outros países é assado. Isto está cá desde o princípio. Querem saber quanto tempo andou o Conselho averiguando... Quanto, Helena Matos? E destas coisas do casamento a idade conta, apesar de tudo, não é? Exatamente. 9 anos. 9 anos, António, 9 anos. E, na verdade, posso dizer que o que tirou o Conselho, assim, mais ou menos do seu torpor, porque isto era uma situação em que nenhum deles queria deliberar, foi que o Conde de Marialva morreu. Sim. O pai da noiva morreu, não é? Sim. Aí, ao que parece, Dom João III entendeu que o caso tinha de ser resolvido. Último capítulo da história desta semana. Começou com um casamento, veio aí pelos preliminares complicadíssimos desse casamento que decorre em 1530 e vai fechar com o casamento, porque o casamento ocorreu dado que um conselho português que esteve reunido durante 9 anos, verdade, 9 anos, 9 anos para decidir se uma menina era casada ou não, com Dona Guiomar respeitável, era ou não casada com o Marquês de Torres Novas. Mas há mais. O que Dom João III mandou fazer foi mandar inquirir Dona Guiomar Coutinho.
Dona Guiomar Coutinho já teria recusado responder uma vez e ela é inquirida por letrados, canonistas e teólogos. Temos que perceber, quando eles a vão inquirir, ela é Condessa de Marialva, não é? E Lolé. É senhora e dona... Quinta Condessa de Marialva e terceira Condessa de Lolé. E dona de uma das casas com o património mais importante do Reino de Portugal. E ela, quando é inquirida, terá declarado que não tinha casado com Dom João de Lencastre. Temos para que isto se arrastou. Portanto, tinha desmentido o Marquês de... Mas durante 9 anos, Dona Guiomar nunca desmentiu. Ora, o que é que nós temos? Porquê é que ela toma esta decisão? Temos essa hipótese. Pode nunca ter casado com ele. Ou seja, uma coisa é ter havido uma relação entre ela e o Marquês de Torres Novas, mas outra coisa é essa relação ter, digamos que, sido sagrada pelo matrimónio. Isso é completamente diferente. Depois podemos também recear uma outra coisa, ou seja, outra hipótese. Ela sabia claramente que se dissesse que tinha casado com o Marquês de Torres Novas, aquilo que esperava não era seguir casada com o Marquês de Torres Novas, mas entrar muito provavelmente num convento, e ela poderia ou não querer ter essa circunstância na sua vida. Terá tido ela receio que se fossem exercidas represálias sobre João de Lencastre, caso ela dissesse que tinha casado com ele? Quer dizer, ou simplesmente achou que deveria casar com o infante Dom Fernando? As perguntas ficam. A verdade é que Guiomar Coutinho desmentiu João de Lencastre. Temos de perceber que isto vai inspirar vários escritores. O Camilo Castelo Branco é um deles. Sim. O Fernando Campos, quando escreve A Casa do Pó, é outra versão. Ele vai defender que a Dona Guiomar Coutinho e o Marquês de João de Lencastre tiveram um filho. Sim. E que, portanto, o que ela está é querer proteger o filho de ambos que tinham entregue para ser criado, e que depois, segundo Fernando Campos, vem a ser Frei Pantaleão de Aveiro. Isso. Mas a verdade é que, tendo em conta as declarações que ela faz, é declarado que Dona Guiomar Coutinho pode casar com o infante Dom Fernando. Temos de perceber também que para uma mulher do século XVI católica seria muito difícil aceitar casar religiosamente, já tendo sido casada dessa forma. Mas seja como for, chega-se ao tal dia de 1530 em que Guiomar Coutinho, filha única de Dom Francisco Coutinho, quarto conde de Marialva, e de sua mulher Beatriz de Menezes, segunda Condessa de Lolé, se vai casar com Dom Fernando, Duque da Guarda e Senhor de Trancoso, filho do rei Dom Manuel II. Esta história não vai acabar aqui. 4 anos depois, é muito importante, temos de nos deslocar para Abrantes. Recorde-se que o infante Dom Fernando... E o casamento como é que foi, já agora? Curiosamente, segundo os relatos, muito discreto. Muito mais discreto do que aquilo que se esperaria de alguém desta condição. Mas fosse por causa daqueles 9 anos que tinham decorrido de negociações... Já estavam cansados. Exatamente. A verdade é que eles casam. E aí chegamos a Abrantes em 1534. E aí, portanto, Dona Guiomar é já Duquesa da Guarda. Eles tiveram 2 filhos. E aqui temos uma sucessão trágica que acontece. A 1 de agosto de 1534 morre um filho recém-nascido de Dona Guiomar e do infante Dom Fernando. A 3 de outubro morre uma filha que Dona Guiomar e o infante Dom Fernando tinham tido e que tinha sido batizada e que era a infanta Dona Luísa. O infante Dom Fernando morre a 7 de novembro de 1534. Dona Guiomar morreu a 9 de dezembro de 1534. 4 anos depois, desapareceu a família. Sobreviveu Dom João de Lencastre, casou em 1547 com Dona Joana de Lara e Menezes, filha do 3º Marquês de Vila Real. Toda esta tragédia familiar de Dona Guiomar Coutinho vai inspirar escritores, como aqui já falámos, o Camilo Castelo Branco, o Fernando Campos são alguns dos mais destacados. De qualquer forma, de cada vez que os nossos ouvintes forem à Rábida e olharem para o convento, pensem em Dom João de Lencastre, que o mandou construir. Se quiserem pensar em Dona Guiomar Coutinho, talvez também não lhes fique mal. E foi ele que sobreviveu a isto tudo. Exatamente.